Oi, meu nome é Felipe Boroni, vou gravar esse vídeo rápido aqui sobre um assunto que me faz passar mal, literalmente, de tão podre que é a forma que esse tema é tratado aqui no Brasil. É o seguinte: pensão alimentícia. Um cara casa com uma mulher ou tem um relacionamento e nasce uma criança. Esse casal resolve se separar e, ainda que esse casal more na mesma cidade, o pai é, na grande maioria das vezes, obrigado a pagar um valor mensal à mulher, não à criança. Quem administra o dinheiro que vai para o outro genitor da criança é o próprio genitor. A criança não tem condição de administrar absolutamente nada. E ainda que ela tenha condição, depois que ela cresce um pouquinho, até ela atingir a maioridade, a mãe geralmente administra esse dinheiro. E é o seguinte: por que não acontece no Brasil a chamada guarda alternada? Isso já foi colocado na lei, se não me engano, até porque eu não me importo com a legislação positiva do Estado, estou discutindo aqui uma questão moral. Mas por que o pai não fica 15 dias no mês com a criança e a mãe 15 dias no mês com a criança? De modo que nenhum dos dois precise pagar pensão nenhuma para o outro. Por que isso não acontece? Aí eu digo: socialismo. Socialismo no Brasil está entranhado em todas as esferas. Ele entra dentro da sua casa. Ele faz com que um juiz engravatado, que não sabe nada do que está acontecendo na sua vida, na vida da sua família, e ele começa a dar ordens sem saber de nada. E começa a querer socializar os bens dos pais com a criança. É claro que o pai é o maior interessado em transferir bens, em melhorar a vida do seu filho. Mas isso não pode acontecer de uma maneira forçada. O que acontece no Brasil é o seguinte: vamos supor que o pai ganhe 100 mil reais por mês. É um, sei lá, jogador de futebol, um diretor, um empresário, alguma coisa. Esse pai, proporcionalmente, tem que pagar mais do que se ele ganhasse 5 mil reais por mês. Ou seja, se o pai tem um padrão de vida, a criança tem que ter. E essa transferência de padrão de vida entre o genitor e a criança é normal. O pai tem interesse nisso, de fazer isso voluntariamente, espontaneamente. Agora o juiz obriga que isso aconteça. Os pais têm obrigação de prover os filhos naquilo que eles não têm condição de fazer por eles mesmos, quando eles ainda são pequenos ou incapacitados, é evidente. Mas isso é apenas nas necessidades básicas. O pai não tem obrigação de transferir o que é dele para o seu filho. Isso não pode acontecer de maneira forçada. Ou seja, a criança tem direito a remédio, a tratamento de saúde básico, né? Tem direito a um nível mínimo de instrução, tem direito à alimentação, vestimento, abrigo e só. Aula de música, aula de artes marciais, viagens ao exterior, talheres de ouro na mesa. Isso não é obrigação de pai. A criança, que quando crescer, se ela quiser, ela vai atrás e consegue por elas mesmas. E as crianças vão atrás do que elas quiserem quando elas crescerem e tiverem condição para isso. Entendeu? Então, o que acontece hoje é que mulheres canalhas, entendeu? Não vou generalizar, obviamente. Aqui no Brasil, quando você fala mulher, você tem que especificar que você não está generalizando, como se não fosse óbvio isso, né? Tem mulher que tem muita vergonha na cara e não se submete a isso. Mas aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, mulheres vagabundas vivem de pensão de pais. E todo mundo acha normal, não tem que pagar, como se esse dinheiro fosse ir para criança. Como assim dinheiro vai para criança, rapaz? O que uma criança vai fazer com uma pensão de 3, de 4, 5 mil reais? Entendeu? Com 700 reais você sustenta uma criança muito bem, ela vive, ela não morre, ela se desenvolve, ela aprende tranquilamente. Mas aí a gente vê pais na mídia o tempo inteiro pagando valores absurdos, milhares de reais a título de pensão alimentícia. Isso é tratado como uma coisa normal. Essas mães, muitas vezes, elas voltam depois do término do relacionamento para a casa dos pais, e lá elas têm todo o abrigo, todo o auxílio, né, dos avós da criança, vive uma vida normal. Às vezes ela tem um empreguinho lá, a criança fica com os avós, ela recebe do pai da criança 3 mil reais, 4 mil reais,
R$ 2.000 que seja, entendeu? Aí o que ela faz? Vamos supor que ela receba R$ 2.000 de um pai que ganhe R$ 10.000. Desses 2.000, 1.000 ela compra ali uma papinha ali para criança, um leitinho ali, uma fraldinha, uma coisinha, entendeu? Uma camisetinha de vez em quando para criança. Leva ela na escola pública ali do lado da casa dela. E com os outros R$ 1.000 que sobram, o que ela faz? Ela gasta em preservativo no motel com machos por aí, entendeu? Ou gasta com produtos de beleza, né? Ou fazendo lipoaspiração, ou fazendo carinho, ou fazendo o que ela quiser. Olha a transferência injusta de recursos, entendeu? O Brasil, a gente tem essa mentalidade. Você não pode ver uma pessoa rica, bem-sucedida, que ela tem que ser imediatamente, necessariamente extorquida de todas as formas. E é uma política que literalmente visa jogar, desfacelar tecido familiar, jogar pai contra filho, de criar uma contenda absolutamente desnecessária. Entendeu? Então é o seguinte, na grande maioria dos casos, não deveria haver pagamento de pensão de nenhuma forma, de nenhum valor, não deveria haver pagamento nenhum de pensão. Por quê? Acabei de explicar. A criança fica um período com a mãe, outro período com o pai e ninguém paga porcaria nenhuma para ninguém. É isso. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. É algo que eu vou me planejar muito bem, seja por meio de contrato, etc. Eu acho que o contrato, né, nesse ambiente de caos que a gente vive aqui no Brasil, seria a melhor forma. Mas aqui também os contratos não são cumpridos, eles são sempre relativizados na justiça e acaba que isso não funciona. Bem, é isso.